ligado no Orla TV, nós estamos de volta e dessa vez para falar sobre um assunto para você aí homem. É o seguinte, o câncer de próstata é uma das doenças que mais afetam hoje o público masculino. Por isso, nós convidamos o Dr. Guilherme Borges, que fala conosco agora do Orla TV aqui no consultório dele. Olá, doutor, obrigada por ter recebido a nossa equipe. É um prazer e é sempre muito importante falar sobre esse assunto, principalmente agora que nós estamos no Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. E o senhor faz parte da Associação Brasileira de Médicos Urologistas. Isso, a gente tem a Sociedade Brasileira de Urologia, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, e é a sociedade que realmente faz a campanha do Novembro Azul e ela faz as recomendações para o homem a partir dos 40 anos de idade. Se você tem alguém na família que tem algum problema de próstata, que já teve câncer de próstata, irmão, tio, avô, é importante você iniciar seus exames anualmente, uma vez por ano fazer o exame da próstata. E se você não tem ninguém na família, a sociedade recomenda a partir dos 50 anos de idade. Mas com isso, para a intenção sempre de tentar fazer um diagnóstico precoce com mais chance de cura. Esse mês muito se fala sobre esse assunto, mas muitos homens ainda têm dúvida. Afinal, o que é a próstata? Isso é importante, porque a gente consegue ver, a próstata é uma glândula que fica entre o pênis e a bexiga. Ela tem mais ou menos em torno de 25 gramas, ela tem mais ou menos o tamanho de um limão. E ela tem uma característica que ela faz parte do sistema reprodutor masculino. A próstata é ela que produz grande parte do sêmen quando é ejaculado, então ela tem essa função, mas ela tem uma característica também que o canal da urina passa exatamente no meio dela. Então, algumas vezes, quando passa desses 40, 45 anos de idade, a próstata começa a crescer, ela começa a aumentar de tamanho. E esse aumento, na maioria das vezes, é um aumento benigno. A pessoa não vai ter problema de aumentar a próstata, só quando ela começa a obstruir a passagem da urina, que pode dar uma dificuldade para urinar, que aí é um tratamento específico para isso. Mas na hora que tem esse crescimento, algumas vezes essa célula pode duplicar erroneamente e surgiu o câncer de próstata. E aí vem a grande preocupação nossa, porque o câncer de próstata no início ele não dá sintoma nenhum. Então muitas vezes o homem, não sinto nada, não preciso ir no médico, não preciso ir no meu urologista. Precisa sim, porque o exame feito anualmente, a gente vai estar sempre tendo condições de fazer um diagnóstico precoce, fazer um diagnóstico que a gente consiga ainda ter um tratamento com chance de cura. O câncer de próstata, quando é descoberto no início, ele dá mais de 90% de chance de cura somente com a cirurgia. Então, por isso, dá grande importância de se fazer as avaliações anuais. O senhor falou que é uma doença silenciosa. Então, como diagnosticar essa doença? Então, para fazer esse diagnóstico, e talvez aí também tem uma outra grande vantagem, o diagnóstico de câncer de próstata é um diagnóstico relativamente fácil, quando o paciente faz essa avaliação. Nós temos o exame do PSA. O PSA é uma proteína produzida pela próstata. Ela foi descoberta mais ou menos uns 30 anos atrás e ela revolucionou esse diagnóstico, porque é uma proteína que ela aumenta à medida que a próstata sofre alguma transformação. Então, quando o paciente tem um câncer, alguma alteração na próstata, esse PSA vai aumentar. Infelizmente, ele não é 100% específico para o câncer. Se você tiver uma infecção, algum outro problema, ele pode aumentar. Por isso que, além do PSA, é importante que a gente faça a ultrassonografia e o exame local, que é o toque. Por que isso? Porque o toque você consegue ver se a próstata tem algum nódulo, algum caroço, alguma alteração. E a ultrassonografia vê toda a parte do parênquima da próstata, vê a parte interna da próstata. Então você vai avaliar 3 exames para ter um bom diagnóstico. Com esses 3 exames a gente consegue realmente, na suspeita de uma alteração, a gente fazer a biópsia. E a biópsia sim, essa que confirma realmente a presença do tumor, para poder fazer o tratamento mais indicado. Então, um acaba complementando o outro. Exatamente. Hoje o ideal é que você faça os 3 exames, que você passe no médico urologista. É importante ser um especialista que tem uma visão crítica, saber analisar os exames. Não é só o PSA, não é só o exame local, não é só o ultrassom. E com esses 3 exames o paciente vai ter um diagnóstico muito mais completo e muito mais chance de fazer um tratamento mais eficaz. Doutor, ainda existe muito preconceito com relação ao exame de toque. O senhor percebe ainda esse preconceito, esse distanciamento dos homens? Graças a Deus tem melhorado muito isso.
existisse muito esse preconceito, cada dia mais está diminuindo, a gente está conseguindo conscientizar o homem, tem que entender que faz parte dos exames de rotina, faz parte você fazer um exame que demora 10 segundos e você tem uma chance de estar descobrindo um tumor, um câncer que está no seu início. Então tem diminuído muito, ainda tem alguns preconceitos, mas cada dia mais a gente tem conscientizado, por isso da importância da campanha, por isso da importância dos homens fazerem o exame, que a partir do momento que ele tem uma suspeita, eu posso falar para você que ele vai realmente fazer o exame sim e vai ver que é importante para a gente fazer esse diagnóstico, até um tratamento mais eficaz. Deixar o preconceito de lado e realmente cuidar da saúde, porque nem todos os homens, assim como as mulheres, ao contrário das mulheres, têm preocupação com a saúde, né? Os homens são eu posso até ser um pouco sincero em relação a isso. Eu acho que o homem acaba não vindo tanto no médico, não é só pelo preconceito, é muito pelo descaso mesmo. Muitas vezes ele trabalha, ele tem tempo para um monte de outras coisas, mas eu até não aceito como desculpa. Muitas vezes o paciente passa mais de um ano sem vir e fala, doutor, estava muito ocupado. Um dia de consulta num ano é muito mais importante, ele tem que se preocupar com a sua saúde. Muitas vezes é um pouco falta de brigar um pouquinho. Por isso que eu até falo que o que me ajuda muito são as esposas, são as filhas, que brigam com seu pai, com seu marido e pedem para ele procurar um médico. Muitas vezes é elas que marcam a consulta para o seu pai, para o seu marido, para ele poder vir cuidar. Até porque a saúde tem que ser prioridade, né? Exatamente. E o senhor disse que, como se trata de uma doença silenciosa, então quando os sintomas aparecem porque já está em um estágio mais avançado. É importante relatar isso. O câncer de próstata, no início, ele não vai te dar sintoma nenhum, como eu estava falando. Você tem que fazer o exame independente de ter sintomas. E realmente, se o paciente não faz nada e o tumor vai crescer, sim, aí ele vai começar a ter dificuldade para urinar, pode acontecer de ter sangramento, pode acontecer de ter uma alteração importante. E muitas vezes a gente só descobre nessas horas que são as dores ósseas, porque o tumor já extravasa e vai para a coluna. Então, assim, é muito ruim você ter um paciente que já tem um diagnóstico já avançado, porque você não tem o que fazer. Infelizmente, depois que está nesse estágio, o tratamento é só paliativo. Por isso a importância da gente sempre estar batendo nessa tecla de fazer essa avaliação, fazer seu exame completo, porque se realmente descobrir o tumor ainda está dentro da próstata, o tratamento é extremamente mais viável. E essa avaliação tem uma data para ser feita a partir de que idade? E o médico sempre vai estar fazendo essa avaliação, como eu falei, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 40, se tem alguém na família, e a partir dos 50 anos de idade, e faz uma vez por ano. Alguns pacientes, se você tem uma suspeita, se o exame teve uma pequena alteração, eu peço até para vir com 6 meses. Aí ele passa a fazer de 6 meses, se essa alteração não se confirmar, se ele voltar a ser normal, pode ser feito uma vez por ano. Então vai depender de cada paciente, mas normalmente ele vindo uma vez por ano, a gente consegue estar sempre descobrindo, ainda fazendo um diagnóstico precoce caso apareça um tumor. Nessa época agora, que é Novembro Azul, aumenta a procura de homens aqui no seu consultório, em busca de orientações, em busca de realizar essa avaliação? Sim, é importante. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui do Tocantins, a gente já faz essa campanha, essa divulgação de vocês é extremamente importante. E quando o paciente está ouvindo, está vendo, está sabendo da importância, está entendendo um pouco mais sobre a doença, ele realmente procura mais o consultório. Esse mês realmente a gente tem mais alguns número de pacientes maiores e tem alguns pacientes que já aproveitam esse mês, eles se lembram e sempre vêm todo novembro. Então eu sempre tento dar uma data específica para eles, não só novembro, tem uns que vêm nas férias e falam, olha, todas as férias você vai lembrar que você tem que vir aqui, todo aniversário, muitas vezes é próximo do aniversário, pelo menos para a gente saber que ele vai ter que ter essa rotina. Não adianta também fazer o exame uma vez, ficar 3, 4 anos para vir, porque o risco de você aparecer o tumor nesse período vai continuar existindo. Tem algum hábitos de forma em geral que são recomendados para os homens, assim mesmo para ter uma saúde mais tranquila? Em relação ao câncer, e a gente já sabe muito bem disso, especificamente de próstata, a gente sabe que os ocidentais têm mais câncer de próstata que os orientais. Então existe uma correlação muito grande com a gordura, com o consumo de proteína, de carne vermelha. Então o que a gente fala para os meus pacientes quando a gente se fala em prevenção é ter uma boa alimentação, mas
diminuir o máximo possível proteína e carne vermelha, a carne vermelha e a gordura, e alimentação saudável, atividade física, como todos os outros para a sua boa saúde. Mas isso está bem claro que também tem influência. Então, o que você puder fazer de atividade física e uma melhor alimentação mais saudável, você também estará diminuindo essa predisposição para aparecimento do câncer de próstata. Tem algum perfil de homem que é mais comum aparecer, além do que o senhor já mencionou, que é a questão de idade, de fazer parte de alguém da família que já teve? O fator genético no câncer de próstata é extremamente importante, é muito parecido com o câncer de mama. Então, eu tenho pacientes aqui que o avô, o pai e o filho tiveram câncer de próstata. Então, o fator genético ele é muito importante. Então, a pessoa sabendo que tem alguém na família, isso dobra mesmo essa preocupação. Além disso, a gente sabe, como eu falei, o paciente obeso tem mais chance de ter câncer de próstata, o paciente negro tem mais chance de ter câncer de próstata. Isso realmente, quando você coloca isso numa estatística, né? Então a gente sabe que os orientais também têm uma menor quantidade, então essa estatística realmente acontece. Tem alguma dúvida, além de tudo que a gente já conversou até agora, que os homens, assim que chegam no seu consultório, sempre tem aquela dúvida básica e que o senhor pode agora explicar? Na realidade, eu acho que sempre é a respeito dessa porquê da próstata, o que é a próstata, eu acho que isso é sempre muito importante, quais exames, tudo isso que a gente está falando tem que ser bem colocado. E não deixar de fazer, não deixar de procurar o seu médico, seu urologista, independente do exame local. Acho que isso aí hoje já tem que ser bem avaliado, tem que mostrar a importância de realmente você dormir tranquilo, sabendo que você não tem nada. Isso eu acho que é o mais importante. Os pacientes que saem do meu consultório, depois que eu faço exames que estão todos normais, eles saem com muito mais tranquilidade. Então você não vai ficar carregando essa dúvida para você, né, e para a sua família. Muitas vezes ele vem e fala, agora eu vou avisar para todo mundo que eu não tenho problema. Ótimo, e para ele mesmo, ele precisa de ter saúde. Então vá no seu médico, procure o seu urologista, faça seu exame, porque a partir do momento que você não tiver nada e realmente a gente confirmar isso através de exame, não achando que você não tem nada porque não tem sintomas, eu acho que você vai conseguir, o homem vai conseguir dormir muito mais tranquilo e cuidar da sua saúde, que é o mais importante. E que essa visita ao urologista seja algo que esteja ali entre as prioridades mesmo, anuais do homem, né? Com certeza. Especificamente o câncer de próstata, por ter essa facilidade da gente conseguir fazer o diagnóstico, isso está muito bem consagrado, a importância de estar fazendo esse exame anualmente. Eu acho que quanto mais a gente conscientizar essa população, esses homens acima de 50 anos, isso a gente vai conseguir ter um diagnóstico precoce e muito menos gente vai morrer do tumor. Então, o senhor, enquanto membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, eu queria que o senhor pudesse convidar aí os homens, reforçando esse convite para poder procurar um médico especialista. É importante, eu acho que aproveitem o Novembro Azul, essa campanha bonita que está sendo feita, ela é abraçada por várias empresas, os meios de comunicação. Agradeço a vocês do Orla, eu acho que isso é fundamental. Quanto mais pessoas tiverem, vá ao seu médico, procure o seu urologista, faça seus exames, faça esse exame anualmente, porque o diagnóstico precoce, você vai ter chance de cura se você aparecer algum problema. E vamos cuidar da saúde, não tem nada mais importante que você não ter nenhum problema e cuidar da saúde. Nada vale mais que isso. Muito obrigada, doutor, por receber a nossa equipe aqui no seu consultório, poder esclarecer essas dúvidas e falar da importância da prevenção. Eu que agradeço, muito obrigado. Então a gente fica por aqui, fica aí o recado para você, homem, não demore a procurar um médico urologista, porque essa prevenção pode salvar a sua vida. A gente fica por aqui e até a próxima!